Minasan, konbanwa. Sunohei wa. Kyou wa watashi totemo urishii desu. Kami-sama ni arigatou gozaimasu. Isaiah Sensei, domo arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. To, Sensei tachi, arigatou gozaimashita. これから聖書のことですけど。Paz do Senhor, paz dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu louvo a Deus. Vou traduzir aqui o que eu falei. Eu louvo a Deus por estar neste lugar. Pela vida do pastor, nosso pastor presidente, nosso vice-presidente da nossa magna convenção, pastor Isaías Cardoso, pastor Pedro, conheci hoje, muito prazer, pastor Agenor, Ageu, oh meu Deus, os demais irmãos, me perdoa, eles gostaram. Senso de humor, hoje eu passei com um irmão que vocês não conhecem, meu irmão gosta de dar risada, mas é uma benção, o nome dele é Ivo, alguém conhece? Não? Deus abençoe, pastor Ivo Machado, por esse cuidado, esse zelo em estar assim nos conduzindo aí a alguns lugares aqui para nós conhecermos Foz do Iguaçu, alguns pontos turísticos. Eu louvo a Deus para a nossa vida também, por cada obreiro que aqui está aqui presente. Também disse em japonês que estou muito feliz em estar aqui, muito alegre, né? E também trouxe uma saudação especial para todos os obreiros, todos os pastores desse campo em japonês. Amém? Meus irmãos, eu não quero me delongar muito nas informações do Japão. Ontem estivemos falando alguma coisa, mas eu creio que Jeová, Ele proporcionou esta nossa vinda até aqui e que não vai ficar só nesta vez, né, pastor Isaías? Nós vamos ter contatos e eu quero mandar vídeos, né, algum material assim aqui para os irmãos, para que os irmãos possam conhecer o trabalho ali, né? Então, nosso tempo não nos permite falar muita coisa, porque hoje Deus me deu aqui uma palavra em forma de estudo e eu tenho que correr um pouco aqui com o tempo, amém? Mas eu louvo a Deus também pela vida do meu companheiro missionário ali na Angola, né? Deus abençoe aos irmãos que estão ali também. Para mim é um prazer, e a todos os missionários que aqui estão. Aleluia. Meus irmãos, eu estou muito tranquilo no que eu vou ministrar hoje aqui. Porque sempre eu tenho costume de pedir a Deus para me dar a confirmação. Mas antes que eu continue, tome o seu assento, por favor. Porque senão você vai ficar piscando para mim e dizendo, cutuca ele aí, puxa o paletó. Sabe por que eu estou tranquilo? Porque o vosso pastor, como confirmação, os irmãos vão ver mediante o que eu vou estar falando. Ele já me antecedeu, falou dos assuntos que Deus colocou no meu coração aqui, pastor. Eu glorifiquei o nome do Senhor. Alguma coisa, não é tudo, mas grande parte daquilo que Deus pôs no meu coração para me ministrar a este corpo de obreiro, a este grupo seleto do Senhor, da igreja do Senhor Jesus, homens, né, varões valorosos, e eu estava preocupado, mas eu sei que o obreiro ele tem o lombo mais grosso, né? Então não tem problema a gente deixar o Espírito Santo falar, ou tem, irmão? Amém? Daijobo? Daijobo você concorda? Abra sua Bíblia comigo. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 19. Eu vou trazer um sermão expositivo, portanto não vou ler todo o texto. Vou ler apenas um versículo como base e estaremos citando aqui outros versículos na maneira que vamos estar explanando a palavra. Eu quero ler só o versículo de número
18. 17 e 18, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 17 e 18. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Versículo 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Vamos versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, é bem sabido que estamos passando por uma crise governamental. Nosso pastor já nos antecedeu falando, os irmãos estão aí vendo nas reportagens, né? Todos os jornais, está saindo sobre essa crise. Não só o Brasil, mas o mundo todo está sabendo, está focado nisso. Mas também temos uma crise na área da lei, ou seja, na área não só da política, mas também na área da polícia, do policiamento. E eu quero lhes informar que ainda temos uma terceira crise, que infelizmente, meus irmãos, diz respeito não só lá fora, mas dentro da igreja. Eu tenho observado, e o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, e eu tenho entendido, que nós estamos vivendo não só um momento de crise governamental, não só um momento de crise da polícia, da segurança, não é? Mas também estamos vivendo uma grande crise na área da liderança cristã. Hoje nós estamos aqui reunidos, obreiros, pastores, e eu vejo aqui o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele chamando, estava em Mileto, mas ele manda um recado para que eles fossem, o mensageiro fosse até Éfeso, ou Efésio, como você queira, mandar chamar os presbíteros, os anciãos. No versículo 20, a Bíblia chama de pastores. Portanto, eram líderes da igreja de Éfeso e da região. Paulo, então, ele manda o mensageiro e diz: traga, mande que venham aqui os anciões, manda que venham aqui os presbíteros, manda que venham os obreiros, os pastores para Mileto. A cidade de Éfeso era uma cidade, naquela época, com aproximadamente 300 mil habitantes, era uma cidade próspera, era uma cidade, meus queridos irmãos, companheiros, muito importante naquela época. Havia ali um templo, ainda existe, o templo daquela deusa Diana, que por sinal também ele contribuía para o aquecimento financeiro daquela região. Porque havia ali algumas pessoas, alguns artífices, algumas pessoas que trabalhavam com prata, tal de Demétrios, fazia prataria, fazia ali altares de prata, e aquilo ali era vendido, e ali movimentava o dinheiro naquela região. Então, esse templo ele foi considerado uma das 7 maravilhas, ou 7ª maravilha do tempo antigo, do mundo antigo, daquela época. Hoje nós estivemos ali numa das maravilhas da natureza, Foz do Iguaçu ali, Cataratas do Iguaçu, né? É uma das 7ª, né? Só que essa era a 7ª do mundo antigo, viu? O templo de Diana. Mas a nossa catarata aqui é uma das 7ª maravilhas do mundo de hoje. Amém?
Então, havia esse movimento, e esse templo era um templo que era muito grande, muito imponente, e tinha uma influência ali, e esse templo, ele emanava dele pregações como feitiçarias, idolatria, né? Ocultismo, muita coisa ruim e má era emanada desse templo. As pessoas de Éfeso estavam sendo influenciadas. Mas louvado seja o nome do Senhor, Deus envia esse missionário chamado Paulo, oh glória a Deus, para fundar, para iniciar um trabalho apostólico ali naquele lugar. E a igreja foi fundada, e já havia 3 anos que Paulo estava ali, segundo a palavra de Deus. E o que ocorreu é que Paulo, na sua ida, ele funda essa igreja de Éfeso, que foi uma igreja muito importante. Timóteo foi um pastor dessa igreja. Paulo endereça a ele 2 cartas, as 2 epístolas que Paulo escreve, a primeira e a segunda a Timóteo. Ele estava direcionando ao pastor Timóteo que estava em Éfeso. João, o apóstolo, foi pastor desta igreja. E no tempo que ele estava pastoreando, ele ali, pela revelação do Espírito de Deus, ele recebe o evangelho que é de sua autoria e as suas 3 epístolas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo foi influência cristã naquele lugar. Paulo pregou o evangelho, anunciou, apregoou o poder de Deus, a cura, o milagre, a conversão, evangelizou, não só pastoreou, mas evangelizou aquele lugar. E o nome do Senhor foi conhecido porque a igreja surgiu e durante 3 anos mudou muita coisa naquela cidade, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus prevalecia naquela cidade, neste tempo, meus irmãos. E Paulo estava saindo dessa cidade. Nesse texto que eu li agora, antes que ele saia, ele convoca os pastores, os líderes da igreja. Isso vem até Mileto. Porque Paulo, ele queria passar as últimas instruções, para que a liderança, para que aqueles que fossem estar ali após a sua partida, pudessem cuidar daquela igreja, pudessem estar consciente do propósito, do objetivo, da seriedade que é a obra do Senhor. E Paulo então chama eles e começa a discorrer, neste capítulo 20, alguns conselhos, ou seja, trazendo compromissos que iriam pavimentar a vida daqueles líderes que iriam ficar ali. Ia nortear a sua vivência ali, para que eles pudessem estar vigiando, cuidando do rebanho de Deus que estava ali. Paulo então, com esse cuidado, ele começa a chamar, ele chama aquelas pessoas. E ele trouxe aqui alguns compromissos, de ensinamentos de compromisso para esses líderes. E é o que eu gostaria de estar discorrendo aqui nesta noite. No versículo de número 19, nós vemos ali Paulo falando algo tremendo. A Bíblia diz: servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações. Primeiro compromisso que Paulo passa para os pastores. E o primeiro compromisso que Deus quer nos trazer hoje, através desse ensino bíblico. Um compromisso absoluto com Deus soberano. Servindo ao Senhor. Paulo não estava dizendo servindo apenas a igreja. Preste atenção, obreiro. Servindo apenas um grupo dentro da igreja. Servindo apenas, talvez, interesses de alguém. Servindo, talvez, os seus próprios interesses.
Paulo estava dizendo: eu estou servindo ao Senhor. Quando Paulo fala assim, ele estava dizendo: olha, eu estou aqui servindo a Deus, portanto eu dependo dele, portanto tudo aqui é dele, portanto esta igreja não é nossa e nem vossa, esta igreja é do Senhor. Porque Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Jesus não deu promissória, Jesus não deu procuração para nenhum de nós. Não importa que seja presidente, vice-maioral, doutor em divindade, Jesus não deu procuração da igreja para ninguém. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja não é sua. A igreja é do Senhor Jesus. Nasceu por Ele, vive por Ele e vai para o céu com Ele. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Servir. E quem serve ao Senhor, irmão, não teme a afronta do homem. Quem serve ao Senhor não se vende. Ei, você não comprou seu ministério na feira. Quem deu para você, ou quem confiou a você, é aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Não foi o pastor presidente que lhe deu esse ministério. Mas ele é o motivo da bênção na sua vida. Quem serve ao Senhor sabe o valor da submissão. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1, a Bíblia começa com um versículo muito lindo e valioso. Servia o jovem Samuel ao Senhor diante de Eli. O valor da submissão. A Bíblia diz, isso é um mistério, aqui é o segredo da bênção, irmão. Você quer ter sucesso na sua carreira ministerial, como pastor, ou vamos lá, começando desde o começo da carreira eclesiástica, cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Não é porque sou pastor, outro é pastor, o seu pastor, ele é melhor do que você que é cooperador. Não. Não é porque os pastores estão aqui, os cooperadores às vezes sentam lá atrás. Não é porque são melhores. Deixa eu contar um segredo. Sabe por que eles são pastores? Porque a responsabilidade que Deus põe na mão dele é maior do que a sua, que é cooperador. A diferença está na responsabilidade. Não está no valor aquilatado pelo Senhor. Todos nós temos um mesmo valor perante o Deus que temos que tratar. Não há necessidade de se ficar enciumado. Jesus. Não há necessidade de querer o que o outro tem. Não há necessidade de querer ser Eliseu, porque se Deus te chamou Geazi, continua Geazi. Se você quiser ser Eliseu, você tem que passar pela prova de Geazi. E ainda não chega a ser Eliseu. Eliseu é chamado para ser Eliseu. Geazi é para ser Geazi. Qual é o segredo do sucesso, pastor? Geazi podia ser muito abençoado. Ele não era para receber lepra. Se ele ficasse no lugar dele, Deus poderia exaltar ele na posição dele. Não queira tomar o lugar que não é seu. Tem pregador que fala, não sei porque eu estou dizendo isso. Eu falo, eu sei porque eu estou dizendo isso.
Eu tenho vontade, pastor, me perdoa, mas tenho vontade de chegar e dizer, você não sabe, meu filho, então desce daí e dá lugar para alguém sabe falar. Para quem Deus quer usar. Tem gente que fala assim, eu não sei porque eu estou dizendo isso. Eu digo, eu fico com a vontade de dizer, ei, irmão, sai daí então, que tem gente que sabe o que vai falar. Porque tem unção de Jeová na vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Samuel servia ao Senhor diante dele. Livro de 2 Reis, capítulo de número 3, versículo 11. 3 reis, rei de Israel, Josafá e outro rei lá que eu esqueci o nome, não sou obrigado a saber de tudo. Eles estavam dizendo, não tem ninguém aqui que nos possa trazer uma palavra de Deus? E a Bíblia diz, olha a referência que deram para o obreiro que Deus usa. Preste atenção nisso aqui. Continuação do versículo. Você já até abriu a Bíblia, não sei. Você trouxe a Bíblia? Amém? 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Leia aí. Glória a Deus. Irmão, você vai ter que ler para mim, porque o meu óculos ficou em casa. Alguém pode ler em voz alta para nós, por favor. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Zabate, que deitava água sobre a mão de Elias. Qual a referência, irmão? Qual é a referência daquele que Deus quer usar? Qual é a referência daquele que serve a Deus? Busca lá. Quem? O maior pregador do Brasil? Não. O doutor em divindade? Não, senhor. Aquele que tem conhecimento internacional? É o irmãozinho lá do Japão que não tem nem zóio rasgado, mas diz que é pregador. Não. Aquele que está debaixo de uma submissão espiritual. Esse. Quem é que Deus vai falar? Chama. Quem pode ler o versículo seguinte, só o começo. Em voz alta. Oh, glória! Tá bom. Está com ele a palavra do Senhor. Irmão, Deus é tremendo. Mas a bênção passa aqui, ó. Pastor, você está fazendo média? Não, irmão. Eu estou apenas sendo um instrumento para Deus lhe ensinar. A bênção passa por aqui. Queria ter tempo para discorrer. É outra mensagem essa aqui. Eu só trouxe só o primeiro item. Da submissão. Da submissão. Quem é submisso é abençoado. É usado pelo Senhor. E quem serve a Deus é submisso. O salmista nos ensina. Deus não quer deixar eu sair. Vamos embora. Salmo de 133. Vocês conhecem de cor. Ó, quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam em união. Muitos já falaram em união. Não é, eu sei que alguém já pregou sobre isso. Eu já preguei também. Mas é união, né, irmão? Não erra aí, tá? União. Porque crente salvo tem que ter unha curta, né? Amém? Porque quando você abraçar o irmão, você não risca ele. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba e vai até a orla. Cabeça, sacerdote. Barba, ministério do sacerdote. Orla, a igreja que está sendo cuidada pelo sacerdote. Aonde a bênção, como é? Aonde a bênção dura
para sempre. Obreiro que serve ao Senhor sabe reconhecer a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Não é de qualquer maneira. Ah, mas eu não concordo. Mas a bênção passa por aqui. Ah, mas ele faz diferente. Mas a bênção passa por aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos correr, vamos sair desse tópico aqui. Senão, nós não vamos terminar hoje. Aleluia. Em segundo lugar, vamos lá. Segundo compromisso que um líder deve ter. Paulo ensinando os irmãos que iam cuidar da igreja de Éfeso. Presta atenção. Está no versículo 18. Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, há 3 anos atrás, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Versículo 28 deste capítulo. Olhai, portanto, por vós mesmos. 2 Coríntios 6, 1 ao 3. Não recebeis a graça de Deus em vão, não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Versículo de base, para nós meditar aqui. Aleluia. O que Paulo queria dizer? Ele estava passando o segundo compromisso. Que compromisso é esse, pastor? Tenha compromisso consigo mesmo. Olha o que ele diz aqui. Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Compromisso de servir a Deus. Segundo compromisso, compromisso com nós mesmos. Compromisso com você mesmo. O obreiro precisa entender que ele tem que ter uma posição diferenciada na casa de Deus. Compromisso com ele mesmo. Paulo estava dizendo, irmãos, eu estou dizendo que vocês estão conhecendo a minha vida desde o primeiro dia que eu entrei. Eita Deus! Eu não era um ótimo obreiro, passei a ser um bom obreiro e terminei como um péssimo obreiro. Paulo diz, da mesma maneira que eu comecei aqui este trabalho, e a liderá-los, eu estou até hoje. Tinha compromisso com ele mesmo. Ele dizia, não tem nada, é como se ele estivesse dizendo, não tem nada escondido na minha vida. Não tem nenhum compartimento secreto na minha vida. Não tem nada embaixo do tapete. Não tem nenhuma mancha no meu caráter. Do mesmo jeito que eu cheguei aqui, temente a Deus, com temor e tremor, amor às almas, desejo de ganhar a alma, é como Paulo estivesse dizendo isso para eles. Eu estou até hoje, e caminhando, buscando melhorar, caminhando debaixo da graça, caminhando debaixo da unção, aleluia. Irmãos, um líder, um pastor, não pode, desculpe a expressão popular, ter o rabo preso. Pastores, não podemos ter nada escondido na nossa vida. Não podemos ter nada guardado num cofre secreto. Esse aqui é só a minha família que sabe. A igreja não pode saber. Se o pastor presidente souber, ele vai me cortar. Não fala para ninguém. Mas a minha Bíblia diz, não sei se a sua fala, que tudo está nu e patente aos olhos daquele que temos que tratar.
O dono da igreja está de olho em nós. Aleluia. Ele confiou algo precioso. Paulo chega a dizer: aquele que deseja o episcopado excelente. Deus confiou algo, não é bom, não é mais ou menos, não é ótimo, é excelente. Tem obreiro, ei Jesus, que está brincando com o ministério. Aqui não tem, eu creio, mas lá no Japão tem uns obreiros assim. A palavra de Deus nos diz, e eu li aqui, nessa palavra, e olha só o que a Bíblia diz, olha só o que a palavra do Senhor fala, em 1 Timóteo 4,12, que o pastor citou, 15:16. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplo nos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Mas, tem mais. Versículo 16 de 1 Timóteo capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Paulo escreve em 2 Coríntios, para que nós não venhamos receber a graça de Deus em vão. Ministério tem valor. A chamada sua, o seu ministério, tem valor excelente. Não é qualquer valor, é excelente. Cuide de si mesmo, cuide daquilo que Deus confiou a você, cuide do seu testemunho, cuide da tua posição, não deixe nada escondido, não deixe nada obscuro. Talvez o povo não vê, mas o diabo está vendo e torcendo para você se embranhar cada vez mais nessa obscuridade. Deus não quer obreiro que tem alguma coisa escondida ou obscura ou debaixo do tapete ou alguma coisa que lhe impede de fazer a obra de Deus. O líder não pode ser refém das suas más ações, porque senão ele perde a unção de pregar a palavra. E o diabo, nosso acusador, está ali todo o tempo. E falando, você não tem moral para fazer isso. Você não pode pregar isso, porque você não está vivendo isso. Não é só Deus que nos alerta. O acusador está todo o tempo dizendo. Mas eu louvo a Deus, que aqui tem obreiros que são compromissados consigo mesmo e com a palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Vamos correr. Em terceiro lugar, terceiro compromisso de um líder. O líder precisa ter compromisso verdadeiro com a palavra. Versículo 20. Paulo diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. O quê? A palavra. Paulo estava ensinando os obreiros. Sabe por que Paulo estava ensinando? Porque senão Paulo ia deixar a igreja ali, o trabalho de 3 anos que ele tinha acompanhado poderia ir por água abaixo. Porque Paulo sabia, segundo a leitura do texto inteiro, que existia ali, e existe ainda entre nós, os lobos, os falsos profetas que iriam entrar na igreja e iam querer acabar com aquela obra. Então Paulo começa a ensinar aqueles obreiros, e ele diz assim, nessa palavra ele está dizendo, olha, tenha compromisso com a palavra. Eu chamo a tua atenção aqui para algo muito importante. Paulo, ele era pregador, Paulo era evangelista, Paulo, ele era teólogo, ele era missionário, ele era apologeta, era ou não era? Paulo era um homem doutorado, capacitado. Mas Paulo cumpria o ID
do Senhor Jesus. Sabe o que Deus colocou no meu coração aqui, pastores? Que hoje em dia tem muitos seminaristas saindo do seminário, metida besta, ou me permite essa palavra, que pensa que ele estudou lá, saiu de lá, tem que fazer agora um doutorado, tem que fazer uma pós-graduação, e tem que chegar numa plateia linda dessa, com pastores que estão trabalhando com as ovelhas, fazendo a obra na prática, e ensinar, sem nem ter sequer evangelizado uma alma. 70%, segundo a pesquisa, os seminaristas, eles querem sair, fazer a sua pós-graduação, o seu doutorado, e irem direto para dar aula na sua faculdade. Não querem ter tempo de sair nas ruas. E se forem dar palestra, preste atenção, é para um grande auditório. Se for meia dúzia, como lá no Japão, em vista da igreja aqui, ele não prega, ele não fala, ele não se prepara. E se for falar, ele faz um sermãozinho de qualquer jeito. Ei, preste atenção, a igreja é uma, não importa se tem milhares, ou se tem centena, ou se tem dezena, ou se tem unidade, mas é a mesma igreja, lavada, remida, comprada pelo sangue do Cordeiro. Não pense você que precisa se preparar para pregar num congresso, ou num culto como esse, de uma forma, e para pregar na sua congregação, que tem menos pessoas, pode ser de qualquer jeito. Vou fazer um negócio aqui meio matado, vou pegar aqui uma marmitex aqui, esquentada no micro-ondas, e passar para eles, tá bom, eles vão dar glória a Deus, aleluia, e Deus vai operar. Não, senhores, aí que vocês se enganam, porque na igreja há a unção do Espírito Santo, e o Espírito Santo discerne muito bem todas as coisas. Irmão, se prepare para pregar. Se você fosse para pregar pelo centenário da Assembleia de Deus, prepara dessa forma. Ah, mas se eu fosse lá, eu ia jejuar um mês. Se eu fosse lá, eu ia estudar a palavra todo dia, ia recitar, ia gravar, ia pedir para minha esposa ver se estava bom. Não tem problema, não é pecado você pregar primeiro para sua esposa e dizer se tem alguma coisa errada. Às vezes eu faço isso. É bom, porque ela faz parte do seu ministério. Teve um irmão aqui que chegou a 99% do meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Mas precisa ser pelo menos 50-50, senão você não tem nada, né? Presta atenção no que você falou. Não sei se foi aqui ou foi na outra igreja que eu passei, mas já falei também, né? Eu não guardo nada, eu falo mesmo. Então você só tem 1%. Então a chamada não é sua, é dela, viu? Deixa eu informar você. Ô Jesus, tem misericórdia de mim, senão pastor não deixa eu vir mais aqui. Aleluia. Irmão, mas é uma coisa linda esse negócio de compromisso com a palavra. Porque Paulo, mesmo com toda essa graduação, Jesus segura o relógio. Ele dizia, eu vou nas casas pregar. O meu Jesus e o seu é o mesmo, né? Ele pregava para um. E os seus melhores sermões foram pregados para uma pessoa. Aleluia. E quando eu vejo alguém assim desse jeito, só prego se tiver tanta gente. Então eu quero dizer que tu é melhor do que Jesus, porque Jesus pregava para um. E a unção era tão grande que ele curava, ele ressuscitava, ele batizava, ele renovava, ele edificava. Oh glória, aleluia! Se prepare, não entregue qualquer alimento para aquelas ovelhas que Deus confiou nas suas mãos. Passe a orar mais, jejuar mais, estudar mais. Irmão, para preparar um sermão não é 30 minutos. Passa mais tempo, pelo menos 5, 10, 15, quantas horas for necessário, mas dê valor à palavra. Dê prioridade à palavra. Oh, glória a Deus. Vamos lá? Tinha tanta coisa para falar, mas vamos pular.
palavra. Terceiro. Quarto lugar. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Quarto lugar, compromisso com o ministério. É o que Paulo estava dizendo. Não tenho minha vida preciosa por nada, mas tenho sim um sentimento de responsabilidade, de respeito, de gozo na alma, por aquilo que Deus confiou na minha mão. Valorize aquilo que Deus te colocou na sua mão. Valorize, tem valor, é excelente, é coisa excelente. 3 coisas eu vejo aqui. Primeiro, Paulo tinha vocação. O que é vocação, pastor? Deixa eu explicar rapidinho para você entender. Vocação é o seguinte: com aquele que tem vocação e chamado para a obra é assim: abre 10 portas, ele só enxerga uma, a porta da chamada. Ele não tem confusão com ele. Ah, não, mas aqui é melhor, aqui eu vou ganhar mais. Aqui, não, esse aqui eu vou me promover. Ou aqui eu vou ficar conhecido. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui. Mas a porta que ele enxerga é a porta da chamada que Deus tem para ele. Isso é vocação. Obreiro que pega... Pastor, é forte o negócio. Obreiro que entra no ministério com valores diferenciados, que não seja de Deus, é complicado. Sabe por quê? Porque qualquer coisinha ele quer parar. Eu vou entregar. Isso, pastor, você está com motivação errada. Tem um obreiro que diz assim: Deus falou, pastor Isaías. Pelo amor de Deus, se o senhor for contra, e ó, aleluia. Mistério. Se o senhor não põe eu lá naquela congregação, o negócio vai afundar. Deus falou. Porque ele soube que lá a congregação está crescendo. De 50 passou para 150 em poucos meses. Falou: epa, é ali que eu quero. A motivação dele, ele quer um financeiro melhor. É pecado, pastor? Não. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas desde que haja um processo, que haja a bênção, a unção de Deus sobre esse negócio. Ele diz: não, é ali, é ali. Aí ele vai. Pastor, vai, concede. Vai trabalhar, meu irmão. Daqui a pouco ele começa a ver um outro lugar. Já tem 500. Passou alguns meses. Pastor, o negócio é forte. É ali. Não é mais aqui. Onde está a motivação? Pelo amor de Deus, irmão. É Deus, é Deus, é Deus. Que Deus nada, irmão. É dinheiro esse negócio. É ambição desvairada, não tem nada de Deus. Mas eu louvo a Deus que aqui não acontece. Sabe por quê? A unção na vida desse homem é verdadeira. Então já estou lhe avisando, Jesus está lhe avisando, não faz isso. Que é perigoso você perder o que você tem aí. Compromisso com o ministério, vocação. Paulo diz: a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor. Ou seja, ele está dizendo: Jesus, é Jesus quem me chamou. É Jesus quem me vocacionou. E é Jesus quem me capacita. Segundo lugar, no versículo, abnegação. Ele diz aqui: em nada tenho a minha vida por preciosa. A vida dele era fazer a obra de Deus. A vida dele não era fazer só aquilo, presta atenção, que lhe era conveniente. Tem gente que quer fazer o que é conveniente. Eu vou lá porque eu já ia mesmo.
Não, eu vou fazer isso aqui porque é que eu tenho que passar na padaria, não sei, ali comprar, e eu já vou na casa do irmão, já visito lá e tá bom. Mas se ele não tivesse que comprar o pão, então ele não ia. Só dando um exemplo bem simples aqui. Você precisa aprender que tem que abster-se para exercer aquilo que Deus põe na sua mão. Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em terceiro lugar, ele tinha paixão. Vou terminar aqui, pastor. Tinha mais coisa para falar, mas vou terminar aqui. Ele tinha paixão. Olha o que ele diz. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, o que precisa arder em nosso coração é o testemunhar do Evangelho. É para isso que fomos chamados. Vamos nos colocar em pé. Tinha ainda o quinto compromisso, a igreja. O sexto compromisso, com o dinheiro, Deus não mandou eu falar, não deixou eu falar. E o sétimo compromisso, esse eu quero fechar, a afetividade. Paulo estava indo embora. No versículo 37 a Bíblia diz, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veria mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Paulo está dizendo, durante 3 anos ele passou ali. Durante 3 anos. Criou-se um elo, uma afetividade, um amor, uma comunhão, uma paz, uma união, uma unidade. Ao passo que eles agora, em público, no meio ali do porto de Mileto, pastor Isaías, eles se abraçaram e se beijaram, dando a demonstração para a igreja, não só para o mundo. Nós somos unidos. Estamos juntos e misturados na causa do Mestre. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Nada subsiste se não tiver unidade. Gênesis 11:6, lembra da Torre de Babel? Olha só o que Deus falou, não foi ninguém que falou. Desçamos lá e confundamos as línguas, porque senão não haverá restrição para o que possam fazer. Isso era para negatividade, mas Deus deu declaração que na unidade não tem barreira para o sucesso da igreja. Quantos aqui já chegaram para o seu subordinado? Eita, é forte. Deram um abraço nele e disseram assim, meu irmão, estamos juntos na causa do Mestre. Eu te amo em Cristo Jesus. Pode contar comigo. Hoje nós estamos vivendo, graças a Deus que aqui não tem, mas nós estamos vivendo algumas coisas estranhas dentro da igreja. O obreiro senta lá, o outro senta aqui, sai e não se cumprimenta. Deus quer unidade, igreja. Por isso hoje eu vou orar agora, depois você vai dar um abraço caloroso. Tem um testemunho aqui lindo. Tem um irmão que viaja quase 100 quilômetros lá no Japão, pastor. Porque um dia eu sempre dou aquele abraço forte, aquele aperto de mão bem forte, sabe? Aí eu abraço bem forte, eu abraçava ele assim, ele sentia. Aí um dia ele falou, pastor, eu falei, nossa irmão, o senhor vem de longe. Eu disse, não, mas vale a pena, porque o seu abraço é diferente. A glória é minha? Claro que não, é de Jesus. Ele viu que dentro da obra, dentro da casa de Deus, tem amor, tem afetividade. Não estou falando para você sair beijando todo mundo, porque de repente hoje no nosso contexto é complicado. Mas é bíblico, é ósculo santo o nome disso aí. Então se você dá um beijo, às vezes você dá um beijo no seu pastor, dá um beijo no seu subordinado, não há problema nenhum. Porque você está cumprimentando ele com a paz do Senhor. Isso aí era o cumprimento. Aí a modernidade veio e tal, e aí a Assembleia de Deus adotou o aperto de mão. Para não causar escândalo, né? Mas é bíblico isso aí. Mas não precisa beijar. Mas dê um abraço caloroso. Dê um aperto de mão, não é aquele aperto de mão assim,
Pastor, mas deu choque. Pega mesmo, rapaz, com força e diz, olha, eu te amo em Cristo Jesus, estamos juntos aí na causa do mestre. Dá um abraço nele, sabe? Mas deixa ele sentir que você se importa com ele. Vamos orar.